Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sou a professora Lilian, estou passando aqui para explicar para vocês a atividade de produção de texto dessa semana, ok? Nós vamos trabalhar essa semana com o conto, tá bom? Antes de fazer a atividade, então, vocês precisam saber o que é um conto, não é mesmo? O conto, ele é um tipo de texto que caracteriza uma narrativa curta, então é um texto curtinho. Só que todo conto, como toda narrativa, possui alguns elementos, né? Nós temos os personagens, que são, né, as pessoas que participam da história, podem ser pessoas, podem ser animais, podem ser objetos, não importa. Quem é que está participando da história de uma maneira geral? Nós temos o narrador, que é a voz que está contando a história para a gente, e quem está contando a história pode ser um dos personagens que conta tudo aquilo que acontece com ele, pode ser um narrador ou observador que ele não participa da história, mas ele conta para a gente o que é que está acontecendo, e ele pode ser um narrador onisciente, ele também não participa da história, mas ele sabe de tudo, inclusive aquilo que os personagens estão pensando e estão sentindo. Então, nós temos três tipos de narrador: aquele que conta a história e participa dela, aquele que sabe tudo, que observa e conta pra gente, e aquele que consegue até entender aquilo que os personagens estão sentindo. O tempo é quando a história acontece, né? Toda a história acontece num determinado momento, que pode aparecer bem marcadinho ali dentro do texto, aí nós chamamos de tempo cronológico, a gente sabe quando é, ou é um tempo psicológico, é o tempo da lembrança. A gente não consegue descobrir quando foi que aquela história aconteceu. Por quê? Tá? Porque o personagem está lembrando e contando aquela história, ou o narrador está contando uma história que veio à sua cabeça. Então, a gente não consegue determinar quando é que aquela história está acontecendo, certinho? O espaço. O espaço é o lugar onde a história acontece. Às vezes a história acontece num lugar só, às vezes são vários lugares ao mesmo tempo. O enredo é a própria história, o que é que aconteceu na história é o enredo, e o conflito é uma situação gerada dentro da história, é um problema, né? E que tem que ser solucionado aí no decorrer da história, tá bom? Para a gente escrever um conto ou para a gente estudar um conto, além de todos esses elementos, o texto possui uma estrutura. Qual é a estrutura? A introdução, o desenvolvimento, o clímax e a conclusão. Na introdução é apresentado, né, o personagem, é apresentado o espaço, é apresentado o tempo, né? Vai apresentar os primeiros acontecimentos da história, é o começo da história. A partir de um determinado momento, vai acontecer um problema dentro da história. A partir do momento que aconteceu esse problema, nós entramos no desenvolvimento, tá? E esse desenvolvimento, ele vai seguir boa parte do texto, até chegar ao clímax, que é a parte de maior tensão dentro da história, tá? O clímax é quando o problema está no seu auge e ele pode ou não ser solucionado ali. E a conclusão, como todo mundo já sabe, o próprio nome já diz, é o final da história, certinho? Depois que vocês ouvirem a videoaula, a explicação, lerem com bastante atenção, vocês vão fazer a interpretação de texto. Então, nós temos aqui um texto chamado Tentação, da Clarice Lispector, tá bom? Ele é um conto, vocês vão ver que é uma história curtinha, tá bom? Que tem os elementos, tem personagens, tem espaço, tem tempo, tem narrador, tá bom? Tem a estrutura, tem a situação inicial, tem o desenvolvimento, tem o clímax e tem o desfecho, tá bom? Então, vocês vão ler o texto com bastante calma. Se não conseguirem entender o texto de uma vez, né? Leem duas, leem três vezes e vão responder as questões de interpretação no caderno de vocês. Ok, pessoal? Façam com bastante calma, com bastante atenção. E é muito importante que vocês se esforcem na realização das atividades, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar, eu estou à disposição de vocês, ok, pessoal? Grande beijo para vocês.
Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.